É difícil ficar confortável, né? Ó, que letra pequena. A idade chega, né, pessoal? Oi, eu sou a Stephanie Noelle. Faz quase 6 anos que eu não publico um vídeo nesse canal. 6 anos pode significar muita coisa, como pode não significar nada, né? O tempo é relativo, mas no meu caso significou muita coisa. E eu me sinto no dever, mas mais do que no dever, eu me sinto com vontade de me reapresentar para vocês. Tudo que aconteceu nesses 6 anos, eu diria que, sei lá, nasceu uma nova Stephanie. Tem uma outra pessoa ocupando esse lugar, tem uma outra pessoa ocupando esse corpo, tem um outro corpo ocupando essa vida. Mudei o meu cabelo. Como se essa fosse a maior coisa que tivesse acontecido. Eu já não sou mais a mesma e eu acho que falar sobre mudança seja o melhor jeito de retomar a nossa conversa lá da onde a gente parou. E esses últimos anos eles demoliram, colocaram abaixo, desmoronaram todas as certezas que eu tinha sobre mim mesma e todas as ideias muito rígidas que eu carregava. Eu sinto que o que aconteceu comigo nos últimos anos foi a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo. E que bom que eu mudei. E que bom que, mesmo às vezes não querendo, eu me permiti mudar. E aceitei o fluxo da vida, que é inevitável. As coisas vão mudar. Elas não permanecem as mesmas, por mais que a gente queira. E essas noções super rígidas que eu tinha sobre mim mesma, elas me davam muita segurança e me davam um norte, um caminho a seguir. E dá um medo da porra quando você sente que isso não existe mais ou que se algo mudar, isso não vai existir mais. E eu fiquei muito tempo da minha vida tentando dar sentido às coisas e uma direção baseado nessas histórias que eu contava pra mim mesma. Eu não contava sozinha. São histórias que a sociedade, a cultura, as pessoas ao nosso redor, nossa família, nossos amigos, as pessoas com quem a gente convive, elas também contam essas histórias, porque a gente precisa delas para sobreviver e para, enfim, dar sentido para nossa vida. Afinal, qual é o sentido de estar aqui? Não é mesmo? Porém, em algum momento, essas histórias e essas noções e esses jeitos de viver eles podem meio que acabar virando uma prisão, impossibilitando a gente de encontrar outras maneiras de fazer esta caminhada. Eu fiz coisas, tomei decisões, não tomei decisões que eu sinto que talvez se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, eu teria feito de maneira diferente. Porém, não me arrependo de nada. Acho que é um pouco cruel também achar que a gente precisa sempre acertar ou que a gente precisa sempre tomar a decisão correta, seja lá o que isso signifique. Quando a gente olha para trás e pensa, nossa, como eu fui burra, é muito cruel porque é muito fácil olhar de trás não, né? Olhar do futuro para trás e falar, eu deveria ter feito diferente. É tipo quem tá de fora e fala, ai, minha filha, como é que você não enxergou isso? Não enxergou porque a perspectiva era outra, queridona ou queridão. Então, assim, eu acolho a Stephanie do passado e digo a ela, meu amor, que bom que errastes, porque aprendestes. E hoje eu tô fazendo outros erros e aprendendo outras coisas. No último vídeo que eu gravei, eu tinha acabado de me mudar para esse apartamento, fazia pouquíssimo tempo. E essa, na verdade, é talvez a única coisa que não tenha mudado. É, de fato, a primeira vez na história da minha vida que eu passo tanto tempo morando no mesmo lugar. Desde que eu, enfim, sou uma nenezinha, os meus pais se mudavam muito. A gente morou em Mojimirim, depois a gente foi pra Goiânia, depois a gente voltou pra Mojimirim. Daí eu fui pra São Paulo, daí em São Paulo eu me mudei um monte também. Morei em vários lugares, vários bairros, casas, apartamentos, enfim. Que ao todo eu me mudei 18 vezes na minha vida. Esse número, ele está gravado aqui na minha cabecinha, assim como o fato de que eu estudei em 11 escolas diferentes. Então isso não mudou. Eu moro no mesmo lugar, mas todo o resto, sim. Talvez a coisa mais relevante que tenha acontecido nos últimos anos na minha vida foi que eu abri uma empresa.
Eu sou uma empresária. E por muito tempo eu morria de vergonha e eu não me sentia à vontade em falar disso ou me colocar nesse lugar e falar: eu sou uma empresária. Mas eu sou. Eu tenho uma empresa hoje que atende alguns clientes que eu morro de orgulho, tipo Havaianas, sei lá, a marca mais amada do Brasil, uma das. On, que é uma marca de esportes que eu também admiro muito. E ao longo desses anos eu fiz trabalhos muito legais com a tag e é o meu maior orgulho é ter aberto uma empresa sem nunca ter imaginado fazer isso na vida. Eu morria de medo e depois eu posso contar mais sobre isso em algum momento. Inclusive sobre essa sensação muito difícil de me ver nesse lugar de empresária, CEO, sendo mulher, que é um recorte bem específico e que traz muitas camadas nessa equação. Abrir uma empresa, ter equipe, trabalhar com cliente, enfim, tudo isso me ensinou muito e eu acho que foi uma das experiências dos últimos tempos mais transformadoras e que realmente vem com muito desafio e é muito, muito, muito difícil mesmo, mas ao mesmo tempo, nossa, é muito foda e muito maravilhoso poder construir algo que eu acredito que tem a ver com o jeito que eu enxergo trabalho, com o jeito que eu enxergo colaboração. Em algum momento eu posso falar mais disso também. A outra coisa que talvez seja muito relevante é que eu tô solteira. Terminei meu relacionamento de 7 anos no final de 2024 e eu sou uma pessoa que viveu uma vida inteira de relacionamentos. Eu me relacionei praticamente a minha vida adulta inteira. Então, quando eu tinha 15 anos, eu comecei a namorar meu primeiro namorado. Daí, eu terminei com 18 anos, comecei a namorar o meu segundo namorado. E aí, com o meu segundo namorado, eu fiquei quase 8 anos da minha vida. E aí, eu entrei na minha fase de solteira aos 25 anos, que foi tenebrosa. Foi assim um fiasco. Mas, gente, como foi ruim. Mas não foi ruim porque eu tava solteira, foi ruim porque a minha cabeça não tava boa. A diferença entre aquela Stephanie para essa Stephanie morreu e foi substituída, basicamente. Eu fiquei solteira ali por 1 ano e pouco. Aí eu namorei de novo um relacionamento bem conturbado, idas e vindas e tal. Provavelmente eu tive uma depressão no meio do caminho que não foi diagnosticada, mas foi muito sentida. Comecei a fazer terapia, terminei esse relacionamento e engatei num relacionamento logo em seguida. E fiquei nele por 7 anos. E terminei em 2024 e agora estou solteira há mais ou menos quase 2 anos. E é a melhor fase da minha vida. Eu realmente amo a minha vida hoje. Eu amo a minha autonomia, eu amo meu espaço, eu amo seguir os meus desejos, eu amo conhecer um monte de gente nova, realmente me escutar e estar bem comigo mesma. Olha, para me fazer querer não ser mais solteira, tem que ser muito foda. Porque atualmente eu não trocaria a minha vida por nada. E pra mim é muito legal estar nesse lugar, justamente porque eu passei a vida inteira me relacionando com outras pessoas, com outros homens. E a vida em relacionamentos é muito diferente de uma vida sem um relacionamento, norteando meio que todas as suas decisões e o que você quer fazer e o que é importante para você. Claro que a gente pode entrar em diversas discussões sobre descentralizar o amor romântico. Eu não acho que é impossível você ter uma vida autônoma e feliz estando num relacionamento. Obviamente não. Espero um dia, se eu encontrar alguém que eu queira construir uma historinha junto, que seja justamente nesses moldes, né? Salvaguardando a minha autonomia, mantendo a minha individualidade. O que eu quero dizer é, tô muito bem. Tá sendo bem divertido. Eu acho que isso tem a ver também com o fato de que eu não estou buscando um resultado com cada encontro que eu tenho. Eu não espero que aquela pessoa vá se tornar alguma coisa para além daquele momento que a gente tá ali juntos. Eu sinto que isso tira um peso gigantesco.
Então, assim, recomendo. Foi, inclusive, solteira que eu fiz a minha primeira viagem sozinha. E talvez essa seja a única coisa que eu me arrependa de não ter feito antes, mesmo estando num relacionamento. Então, escuta a mami. Faz uma viagem sozinha. É uma das experiências que realmente muda a vida de uma mulher. Mudou a minha. Eu fui pra Barcelona e eu fiz muitos amigos. Foi super especial. E em seguida eu fui pra Paris e eu fiz a festa. E eu gostei tanto desse negócio de viajar sozinha que no mesmo ano eu viajei de novo. No final do ano passado eu fui pra Dinamarca porque eu queria muito assistir a uma das minhas artistas favoritas, a Lorde. E eu fiz essa loucurinha de vou pra Copenhagen assistir um show da Lorde porque em Barcelona eu fiz amigos de Copenhagen. Eu juntei a fome com a vontade de comer, fui pra lá. E aí, no meio disso, eu decidi que eu queria fazer uma coisa um pouquinho mais desafiadora. E eu fui pra Austrália logo em seguida. Do outro lado do mundo. E toda vez que eu falo isso, alguém fala assim, nossa, mas nem é tão longe assim. Já foi pra lá? É longe sim. São 3 aviões. 3 voos para chegar lá. Às vezes 2, mas no geral 3. E fora a distância geográfica, existe uma distância temporal. O fuso horário é totalmente diferente do Brasil, o que torna a experiência, de fato, ainda mais solitária. Às vezes você quer conversar com alguém que você conhece aqui no Brasil e as pessoas estão dormindo. Te coloca num lugar de lidar com você mesma. Eu resolvi fazer essa viagem e eu fui não só para a Austrália, como eu fui também para uma cidade que não é a cidade onde as pessoas vão fazer turismo. Eu fui para Perth, que fica na Austrália Ocidental. É assim, muito isolada, mas foi muito incrível. Foi a melhor experiência que eu já tive até hoje e não necessariamente só por causa da cidade, mas justamente porque eu me coloquei numa situação muito inusitada para mim, muito diferente, né? Um lugar muito longe, sem conhecer as pessoas, num outro fuso horário completamente diferente. Eu passei o meu aniversário, o Natal e o Ano Novo lá, mas cada uma dessas experiências me trouxeram surpresas que eu jamais poderia ter planejado. E eu voltei de lá com muitos amigos. Eu diria mais do que amigos. Eu voltei de lá com uma família. Eu faria de novo. Eu sinto que quando eu tava lá, tão longe do meu lugar de conforto, da minha casa, dos meus amigos, da minha rede de apoio, eu tive essa chance de ter somente a mim mesma pra me dar colo, me fazer companhia. Passar por essa experiência mudou muita coisa dentro de mim. Me levou a lugares muito difíceis que a gente realmente não vai com frequência. Que é esse lugar de falta, esse lugar de se questionar, de querer muito a aprovação de alguém ou querer muito que alguém te diga o que fazer, querer muito que alguém te distraia de você mesmo. Não são lugares confortáveis e fáceis, mas eu sinto que passar por eles e ficar, né, sentar ali com aquela sensação difícil e depois encontrar um respiro no meio disso tudo foi algo que realmente mudou a química do meu cérebro. Eu não voltei a mesma. Eu voltei muito mais segura, muito mais confiante em mim mesma. Eu sinto que eu vou me acolher em qualquer situação. Isso é muito foda. E eu gostaria muito que a gente se colocasse e se permitisse viver mais esse tipo de coisa. Claro que a gente, né, vamos todo mundo fazer uma viagem maluca aí pro outro lado do planeta, sem conhecer ninguém e tal. Não é sobre isso, né? Esse convite de encontrar momentos na nossa vida onde isso acontece, que eu acho que eles acontecem, só que a gente foge deles muito rápido também. E a gente fala, não quero ficar aqui, preciso me distrair, eu preciso chamar alguém pra ficar comigo, eu preciso preencher esse vazio imediatamente com alguma coisa, porque eu não vou aguentar. E a sensação é um pouco essa, eu não vou aguentar. E aí você aguenta, e quando você passa por isso e fala, nossa, foda,
É muito massa. O que mais que aconteceu comigo ao longo desses últimos 6 anos? Além dessa grande transformação. Eu me sinto um pouco... tipo assim, eu fiz uma viagem sozinha pra Austrália e mudou minha vida, assim, num lugar um pouco alienado e superficial, mas não é sobre isso. Ir pra esse lugar, né, fazer essa viagem, foi também resultado de muitas coisas que foram acontecendo nesses últimos anos. Uma das coisas legais que eu fiz logo que eu terminei meu relacionamento, além de fazer um celibato voluntário por 3 meses, pode não parecer muito, foi fazer um retiro. Eu fui para Minas Gerais também, sem conhecer ninguém, com esse grupo que, enfim, eu já tinha referências, né, desse grupo e tal, não foi também com pessoas desconhecidas totalmente, mas eu não conhecia as pessoas que estavam ali naquele grupo, em Itumirim, em Minas. No final de 2024, eu passei o ano novo nesse retiro, sem festa de ano novo. Foi super importante para mim naquela época, porque eu tava mal, destruída. Eu achava que a vida só ia piorar. E olha que maluquice, né? Só melhorou, gente. Às vezes o nosso pior medo, ele é exatamente o oposto das coisas que vão acontecer. Se a gente toma as decisões que a gente sabe que precisa tomar, que a gente sabe que tá segurando a nossa vida no lugar que a gente não quer estar. Talvez essa seja uma das coisas também que não é necessariamente algo que você pode notar necessariamente de fora, mas que mudou muito dentro de mim, que é a minha abertura para viver aventuras. Isso de vários jeitos, maneiras, sei lá, me abri muito para experiências que antes eu tinha muito medo e que antes eu achava que eu não era capaz de fazer, que eu não era capaz de viver, que eu não era capaz de passar por. E isso também tem muito a ver com a minha relação com esportes, com o meu corpo, com atividade física. Ali, né, no primeiro ano de pandemia, eu comecei a sair de casa para caminhar, porque eu tava ficando maluca, assim como a maioria de nós, dentro de casa. E essas caminhadas me levaram a começar a correr, e esse começar a correr me levou a voltar para academia, uma relação muito difícil que eu tinha com academia, com exercício físico, com consistência, rotina. Nossa, isso também pode ser um outro tema. Aliás, preciso tomar água. Eu tô falando, sei lá, 40 minutos sem beber um gole d'água. Não façam isso. Gente, isso aqui, né? Eu acho muito engraçado, porque quando eu gravava vídeo, não tinha esse negócio de microfone e tal. Vamos ver, né? Esse teste, esse vídeo aqui, eu tô fazendo com o mínimo. Tipo assim, eu tô gravando no meu computador, porque eu achei que a imagem do meu celular tava estranha. A câmera que eu peguei pra gravar, eu não tô sabendo mexer. E eu falei assim, eu vou gravar no computador mesmo, porque se eu ficar mais uma vez postergando e dando desculpinha pra mim mesma, de não posso porque não é o melhor, que não... Eu não vou fazer. E aí eu vou ficar mais, sei lá quanto tempo, mais 6 anos sem gravar vídeo. Eu queria muito gravar. Enfim. Eu tive uma relação muito complexa com o meu corpo ao longo da minha vida inteira. Eu vou usar uma palavra que é bem forte, mas é isso mesmo, tá? Eu odiava o meu corpo. Aprendi a odiar o meu corpo ao longo da minha vida. E quando eu comecei a trabalhar com moda, só piorou, viu? Não foi legal, não. Quando, em 2020, eu comecei a caminhar, depois a correr, e eu entrei na academia, foi um processo muito profundo e longo de entender que aquilo não era pra me punir. Muito pelo contrário. Eu fico até emocionada de falar, que loucura. Era, na verdade, um presente que eu tava dando pra mim. É muito triste a maneira com que a gente olha pra atividade física quando a gente é mulher. Porque é sempre, quase sempre, na maioria das vezes, conectada com o corpo, com magreza. Você parecer de um determinado jeito, ou você ter que ter determinado resultado. E sempre nesse lugar de, se você comeu isso, você precisa pagar isso indo na academia, você precisa sofrer indo na academia, você precisa sofrer correndo, fazendo cardio. E isso é muito triste. Nossa, a gente pode fazer um outro vídeo falando só disso, porque, meu Deus, foi um longo processo
de entender o exercício físico como algo que era bom pra mim, que era um presente, que era uma coisa boa que eu tava fazendo por mim. Naquela coisa de correr e fazer academia, e eu entrei na academia justamente porque meu joelho doía quando eu corria, então falei, eu não quero parar de correr, eu quero cuidar do meu joelho. Só que aí, galerinha, eu peguei gosto pela coisa. Eu fui, viu? Eu me entreguei e eu fui gostando. Sou uma orgulhosa frequentadora assídua da academia há, sei lá, uns 5 anos. Inédito. Nunca aconteceu. Eu sempre fui sócia investidora. Eu pagava a porra da academia e não aparecia nunca. E agora eu apareço sempre. Só que para além disso, eu comecei a de fato enxergar o meu corpo como muito mais forte do que eu achava que ele era. E nessas eu me levei para fazer coisas que eu nunca me vi capaz de fazer mesmo. Uma dessas coisas eu sempre quis experimentar, só que eu falava, não é pra mim, eu não fiz isso quando eu era criança, até parece, eu vou morrer se eu tentar, ou tipo, eu vou passar muita vergonha. Porque às vezes parece pior do que morrer. Eu surfei pela primeira vez com 33 anos de idade. Foi uma das coisas mais legais que eu já fiz até hoje. Eu sigo surfando. Eu sou uma iniciante, sempre uma iniciante, porque eu não moro perto da praia, então toda vez que eu vou surfar de novo, parece a primeira vez. Mas isso não me impede de fazer. Isso, na verdade, é uma outra coisa muito bonita. Ser iniciante. Se permitir mesmo. Tá, eu não sei fazer isso. Como é que faz? E olhar para o processo de aprendizado também não como uma tortura, mas como algo que faz parte. E aí, no ano passado não, na verdade, em 2024, um pouquinho antes de eu tomar a grande decisão de terminar meu relacionamento, fui levada por amigas pra escalar na rocha. Foi muito foda, eu escrevi um texto sobre isso, eu vou colocar na descrição. Só que a chongona aqui não tinha muita ideia de que era possível também escalar em ginásios dentro da cidade. Então eu gostei muito da experiência, mas eu não escalei mais. Eu achava que para escalar eu só podia escalar na rocha, então eu teria que ir pro mato. E aí meio que essa ideia ficou ali até que ano passado, grandes amigas minhas me chamaram para ir num ginásio escalar. Eu fiquei meio assim, nossa, pode crer, isso existe, né? Dá pra escalar na cidade. E a escalada hoje é a minha grande paixão. Muito foda ser mulher e escalar, gente. Nossa, eu me sinto muito foda, mesmo sendo muito iniciante e muito fraquinha perto de mulheres assim maravilhosas que escalam, que são assim muito fortes, máquinas. Admiro demais. É muito legal se colocar nesses lugares também, como mulher, e se ver capaz de fazer coisas que, mesmo por menores que sejam, a gente acha que não vai conseguir. Eu dei uma entrevista para a Folha de São Paulo falando sobre escalada, que saiu bem recentemente, inclusive. Vou botar aqui. A escalada me ensina todos os dias e tem sido muito especial para mim. E acho que muito nesse lugar também, do processo de ser iniciante, de topar fazer alguma coisa sem a obrigação da performance de ser boa. E isso é muito difícil para mim. Treino isso todos os dias que eu vou escalar. Não é uma batalha ganha, é todo dia me lembrando. Eu estou aprendendo, faz parte. E mais do que eu estou aprendendo, faz parte. Um outro pensamento que é, eu quero me divertir. É importante. É para eu brincar. Eu não tenho compromisso nenhum, eu não preciso, não é meu trabalho, não, eu não preciso impressionar ninguém, nem eu mesma, às vezes. Só tá lá, aparecer e me divertir é o mais importante. E eu sinto que a gente não tá se divertindo muito ultimamente, não tá se permitindo se divertir. Porque pra gente se divertir, a gente tem que se colocar em situações de menos cobrança com a gente mesmo. E a escala tem me ensinado e tem me ajudado muito nisso, ainda que seja complexo e difícil e que muitas vezes eu me cobre muito em ser boa. Para além disso, eu lembrei, né, enquanto eu estava falando, que eu tirei carta de motorista. Eu não sabia dirigir e eu tirei e foi traumático e eu guardei a minha carta de motorista por 2 anos. Não toquei nela. E agora, nesse momento, eu estou fazendo aulas de direção para habilitadas, para mulheres habilitadas, porque esse ano eu quero fazer uma viagem de carro e essa vai ser uma grande aventura.
Vai ser muito legal. Fiz uma newsletter. Talvez alguns de vocês me conheçam de quando eu tinha blog. E aí o blog deixou de existir. E eu deixei de escrever. Mas eu nunca deixei de gostar de escrever e de escrever pra mim. E eu fiz essa newsletter. Eu abri um clube do livro na minha newsletter. Num período bem trevas da minha empresa, a gente quase faliu. E esse clube do livro mudou tudo, porque foi graças ao dinheiro do Clube do Livro que eu consegui pagar as minhas contas, e isso não é um exagero. Eu nunca achei que isso fosse possível, viver, mesmo que por um curto período de tempo, da minha escrita. E, nossa, foi muito foda, assim. Não só, tipo, nossa, que legal isso, que legal que eu faço isso, mas mais profundo do que isso. Foi entender o quanto colocar mais da gente no mundo provoca mudanças e resultados que a gente não imagina. Quando eu abri o Clube do Livro, eu não imaginava isso. Não era o objetivo. O objetivo não era vou ganhar dinheiro, algum dinheiro, para pagar as minhas contas. O objetivo era eu estou entrando em surto porque a minha empresa está no pior momento. Eu preciso colocar mais de mim nessa empresa. Eu preciso trabalhar mais o meu lado criativo que tá totalmente abafado. Como eu faço isso? Vou abrir o Clube do Livro para ler O Caminho do Artista e, quem sabe, sei lá, encontrar maneiras de explorar a minha criatividade. Eu não imaginava o que ia acontecer. Isso tudo foi super importante para eu entender o quão poderoso é, e isso não é só para mim. Isso é para todo mundo. O quão poderoso é quando a gente, de fato, se movimenta em direção às coisas que são importantes pra gente. E é por isso que eu voltei. Ai, emocionada. Tem uma parte de mim que fala: meu amor, bora, você não tá ficando mais jovem. Na verdade, eu tenho 36 anos. O tempo passa e as nossas vontades e os nossos desejos e aquilo que é importante pra gente, se eles seguem martelando, se eles seguem latejando dentro da gente, a gente precisa ouvir e a gente precisa fazer algo em relação a isso. Mesmo que a gente faça algo e esse algo não leve para onde a gente quer, porque pelo menos aquela sensação, ela vai encontrar um caminho e ela vai fluir para fora de você e vai encontrar um jeito de virar outra coisa. Quando isso ficar dentro da gente, a gente fica recalcando. E esse negócio vai virar um ressentimento que, quando a gente tiver 80 anos, vai ficar lá martelando na sua cabeça. E isso vai ser chato para um caralho. Imagina, se a gente já é chato hoje, imagina com 80 anos e 87 coisas que a gente queria fazer e a gente nunca fez, que estão lá enferrujadas dentro da nossa cabeça, totalmente recalcadas, criando teia de aranha, e a gente lá, ai, nossa, se eu tivesse feito, né? É fácil falar. Acho, na verdade, uma das coisas mais difíceis do mundo colocar as minhas ideias pra fora da minha cabeça, porque eu me cobro muito, eu sou muito perfeccionista, não de um jeito bom. Eu tenho medo de falhar, eu tenho medo de fracassar, e hoje, aos 36 anos, com uma empresa, uma vida que eu gosto muito, um monte de gente me acompanhando, parece que tem muito mais em jogo, que dá muito mais medo fazer as coisas e as coisas não darem certo do jeito que a gente imagina que ia dar certo. Mas eu acho que mais assustador que isso é conviver com a ideia de que a gente nunca tentou, que a gente ficou postergando por medo. E eu tava literalmente assim, essa sensação de que eu queria estar fazendo algo que eu não tava fazendo. E isso me trouxe até aqui hoje. Eu senti muita falta desse espaço. Esses dias, né, eu falei que eu saí, que eu dei uma entrevista pra Folha de São Paulo, e aí a repórter falou: "Ah, como eu te acredito, né, pra aparecer, né, Stephanie Noelle, tananã". Eu fui falar empresária, e aí eu falei comunicadora. E aí eu tava conversando com a Chandra, que é uma das minhas melhores amigas, me conhece há 10 anos e tal, e trabalha comigo na tag. E ela falou: "Por que você falou comunicadora e não empresária?"
Você é empresária, pô, mó empresariona, não sei o quê. Na hora eu falei comunicador e tal, ai, devia ter falado empresária e tal. E aí, mais tarde, naquele dia, a gente tava tendo uma conversa e eu falei sobre coisas que eu queria fazer e uma certa insatisfação e uma coisa meio, tipo, de uma coisa meio garrada, assim. E daí ela falou, eu acho que é por isso que você falou que você é comunicadora, né? Porque você sente falta disso. E aí eu fiquei, tipo assim, ai, sabe? Deixa eu pagar a sessão de terapia aqui pra você. A gente tem que ouvir essas coisas, gente, e fazer algo com isso. Se elas vão embora, de fato, não era algo que tava ali, né, que era super importante pra gente. Mas se elas continuam martelando na nossa cabecinha, a gente tem que olhar pra elas e dar atenção, dar ouvidos e dar vazão de alguma maneira. Poxa, não fica mais fácil. Acho que só fica mais difícil. Eu tô morrendo de medo. Eu fiquei tipo, ai, será que vai ser bom? Será que eu vou fazer? Ai, né? Antes eu tava tipo, precisa ser o vídeo mais legal do mundo, porque eu tô há 6 anos sem gravar nada. Aí eu vou e venho fazer um vídeo sentada no meu sofá, como eu sempre fiz. Tô fazendo exatamente isso. Se não, não ia sair. Uma garota que me acompanha falou: querer o ideal é se distanciar da coisa em si, né? A gente nunca vai chegar nesse ideal. Ficar esperando as condições ideais mantém a gente confortavelmente num lugar de espera. Enfim, tomei muito tapa na cara nos últimos dias, bons tapas na cara. Vai, minha filha, faz as coisas. Não só fazer esse vídeo aqui, mas de fato reafirmar o meu compromisso comigo mesma de ouvir os meus desejos, responder a eles, porque só eu posso fazer isso, não tem outra pessoa. É uma falácia, é uma ilusão achar que alguém vai resolver a nossa vida, que alguém vai fazer por nós, que alguém vai realizar os nossos desejos. É só a gente mesmo. Quando eu me separei, eu tava num lugar de completo abandono dos meus desejos e de mim mesma, por muitos motivos, mas fui eu também que me levei para esse lugar. Eu me deixei ir para esse lugar e coloquei muito dos desejos do outro e da vida do outro como o grande centro. E nessas eu perdi completamente a noção do que era o que eu queria, o meu desejo, para onde ele me levava. E tem sido um caminho muito bonito descobrir para onde o meu desejo me leva. Me levou para Austrália, para escalada, para ter uma empresa, me colocar nessa empresa com todo o meu coração. Sei lá para onde mais. A gente fica querendo saber, né, para onde vai. A gente quer ver o caminho todo antes de entrar nele. E às vezes a gente só tem a portinha. Para mim, o desejo é sempre a portinha. O que tem depois daqui? Vamos descobrir. Chega, já falei muito. Esse vídeo provavelmente vai ficar gigantesco, mas assim, 6 anos sem, sabe? Ah, escuta aí em partes, lava uma louça enquanto tá me ouvindo. Não sei, mas assim, tinha muita coisa pra gente, né, se atualizar. Vai ter muita coisa pra gente conversar nos próximos tempos, eu espero. Eu tava realmente com muita saudade mesmo. Talvez eu tenha esquecido de coisas que aconteceram aí no meio do caminho, mas eu ainda gosto muito de café. Porque tem coisa que não muda, né? Tem algumas coisas sobre mim que seguem as mesmas. Mas que bom que muitas coisas sobre mim não são mais as mesmas. Um beijo e até daqui a pouco. Tchau!